Fala galera, vamos começar mais um episódio do nosso ENAFcast em parceria aí, Fábio, com Conexão Fit Podcast esse ano. Fit Podcast, né? Vamos pra cima. Tendo a Manejo aí, né? Como a nossa patrocinadora né? oficial aí que tá proporcionando a vocês aí, ó, tá acompanhando de casa aí o ENAF também, né? O ENAF que até então era uma feira só orgânica, agora você vai ter a chance também de estar acompanhando os bastidores do ENAF. Com certeza, gente. Então, antes da gente iniciar, né, chamar os nossos convidados aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que agora vamos falar um bate-papo aqui diversificado, Fábio. Vamos falar aqui de gestão de carreira também, de personal, dono de academia, né, o Rafa como treinador também. E a Noara ali vai vir falando também um pouco sobre vendas pra gente. Amém. Vai ser algo bem legal de abordar, então eu queria que vocês se apresentassem também, né? O pessoal aí que não conhece vocês, saber um pouco mais quem que é o Rafa, quem que é a Noara. Vamos lá, Rafa, começa por você. Eu? É. Eu achei que fosse primeiro mas... Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto. Atendo, né, como personal até hoje algumas celebridades, como a gente brincou aqui. Uhum. Comecei atendendo a Débora Seco e isso me levou a atender diversas delas. Hoje em dia, Tata Werneck, Juliana Paz, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, enfim, bastante gente treina com a gente lá. Tem um estúdio de treinamento personalizado que fica no Rio de Janeiro, numa cobertura na Barra da Tijuca. E para formar esse time, a gente desenvolveu uma metodologia. E hoje em dia essa metodologia é ensinada online ou presencial, enfim, para quem gostaria de aprender, chama Método Lund. E como eu dou aula para todas essas pessoas, tem muita gente que quer treinar com a gente. Então, a gente também criou uma vertente de consultoria. Então, hoje em dia, o nosso negócio é formado em 3 pilares. O estúdio presencial, o Lund Trainers, Lund Academy, que é a nossa parte de conhecimento, e o Lund Online, que é a nossa consultoria de treino online. Com certeza, que top, hein? E aí, Noara, se apresenta. Noara, eu já vim aqui fazer alguns cursos com a Noara, acredita? De gestão de academia, já vim uns 2 anos aí já. Sempre tá presente, né? No ENAF, né? Então se apresenta aí pro pessoal também. Claro. Eu sou Noara Poser, eu trabalho em 4 vertentes: atendimento, marketing, vendas e liderança. Sou formada em educação física também, já fui personal durante muitos anos e acabei migrando para essa área de comunicação. Então hoje o que eu gosto de entender é como os profissionais se relacionam com as empresas, como as empresas se relacionam com os profissionais de educação física também, e tudo isso com enfoque com o cliente. Então, o Lund atende clientes específicos, academias atendem outros tipos de clientes, e meu desafio é fazer com que tanto a equipe como o gestor e instituição e os alunos trabalhem juntos para criar algo único. E eu tenho uma pegada de marketing, vendas, e eu brinco que eu gosto de conversar. E eu acho que conversando a gente consegue um resultado assim incrível. Que top, é isso aí, gente. Vamos lá então, Rafa, vamos começar aí já também com você, né? Você falou que aí já começou a sua carreira aí atendendo essas celebridades. Fala para nós um pouquinho aí como que foi isso, né? O início. Não, boa. Eu não comecei atendendo a celebridade não, mas é mais Antes... Quando a gente começa, ninguém conhece, né, Rafa? Antes de atender a primeira artista, que no caso foi a Débora, eu já dava aula, assim, já tinha uma agenda cheia. Do Rio mesmo, Sou do Rio, já era de lá, tal. Já tinha uma agenda cheia, já atendia muitos clientes, principalmente por indicação de médicos. Entendi. Então, por algum motivo, eu me conectei com alguns médicos, ortopedistas, enfim, de diversas áreas, e eles me indicavam seus clientes porque confiavam no meu trabalho. Executando um bom trabalho com esses médicos, eu comecei a receber indicações desses médicos e uma médica que eu atendi me indicou para trabalhar com a Débora Seco. Então você imagina, quando o médico fala para você, cara, você tem que treinar e você precisa treinar porque, cara, eu vou te indicar o meu personal, isso tem um peso. Com certeza. Então ela falou, beleza, se eu preciso treinar para esse personagem, na época ela precisava começar a malhar para se preparar para a personagem Nathalie Lamour. Foi lá para 2009, 2010. E ela... Porque essa época a nossa área ainda nem era hoje, né? Então ela precisava se preparar para esse personagem, a médica dela falou, cara, você precisa treina com esse cara aqui que é o meu personal. Ela falou, ok, e assim começou. Dali foi ladeira acima, graças a Deus. Com certeza. Então tudo começou assim, por indicação. E não foi da noite pro dia, né, como as pessoas pensam, ele deu sorte. Sim, óbvio que tem sorte envolvida. Só que antes de dar sorte, eu precisava estar muito preparado e já tinha que ter entregado muito resultado para um monte de cliente, para que as pessoas se sentissem confortáveis de indicar o meu serviço. Então, a primeira coisa que eu digo para qualquer pessoa que quer trabalhar nessa área é, cara, não tem jeito. A gente tem que falar de venda, a gente tem que falar de marketing, tem que divulgar seu serviço, mas não existe nenhum marketing e nenhum processo de venda que seja capaz de acabar ou resolver
produto ruim. Um problema ruim, né? Um treino ruim, uma entrega ruim. Sim. Não tem jeito. E assim, até aproveitando a deixa, né, para falar que a importância de você saber se conectar com pessoas, a importância de você não ter ego nesse momento, porque assim, o profissionalismo, às vezes, ele vem antes do próprio profissional. Então, você vê, às vezes, seu nome chegou até o médico, não sei se o médico era vinculado a você ou não, mas é muito comum o nosso nome chegar nos outros profissionais através dos nossos alunos, pacientes, e aí vai se tornando uma rede. Verdade. Né? Então, aquela pessoa que você atende diretamente, nunca é ela, é sempre uma rede por trás dela. Né? Acredito que, não diferentemente disso, o fato de você atender, né, celebridades, uma indicação de um para o outro, assim, consequentemente, que exige toda uma postura por trás, exige todo, né, características que envolvem ali o seu pessoal também, porque a pessoa não vai querer se expor. Né? Então, assim, é muito sobre saber a linguagem que você conversa com cada pessoa também, concorda? Isso é engraçado, né? Tu falou de se expor, hein? Quando eu comecei a dar aula em 2009, primeiro para Débora, depois para Flávia Alessandra, Juliana Paz, e aí o negócio foi tomando uma proporção enorme. Naquela época, as pessoas não queriam se expor. Então, o meu principal ativo era, eu não exponho. Então, eu não ficava... Eu tava começando a internet e tal, um negócio ainda muito devagar, muito incipiente. Em 2009 ainda não, acho que foi lá para 2010, 11 já. Mas a parada eu não expunha os meus clientes. Exatamente. Não ficava tirando foto, não ficava querendo aparecer. E inclusive, eu dava aula numa academia para Débora, em que frequentemente, naquela época era mais comum, agora tá até mais escasso, mas tinha paparazzi que ficava na porta. E aí sempre que a gente viu o paparazzi, eu falava assim, vai lá, depois eu vou. Ela, ué, Rafa, você não quer aparecer? Eu falava, cara, eu quero aparecer, mas eu quero aparecer como o Rafael, treinador. E não como o cara que tá do lado da Débora. Eu apareci várias vezes assim, sem querer, mas querendo, eu sempre falava não. Aí, enfim, essa mas, assim, você sabe que o mais legal disso é o seguinte, a galera tem mania de linkar, tanto o marketing como publicidade, apenas a exposição. E a gente nada mais percebe do que marketing e publicidade é você ser percebido. As pessoas falam de você com mais autoridade do que você fala de você mesmo, isso é fato. Ainda mais quando você quer redes orgânicas, né, que são pessoas ali vinculadas a um nicho específico, enfim. Né, eu acho que até para poder buscar um pouco disso também, né, a Noara vai falar melhor do que eu sobre esse assunto, né, Noara? Legal. Eu acho muito interessante, eu vejo hoje um movimento do mercado onde, vou trazer um pouco a parte de academias, onde as academias acham que, já que existe rede social, eu preciso aparecer na rede social de todas as formas e tal. Criam personagens muito mal construídos e deixam características importantes de lado. É isso. Aí vai lá, 5 dicas de musculação. Exatamente. Agachamento, devo fazer ou não, dia da água. Sim. Então são coisas que realmente não conectam. Existe o tipo de marketing que funciona quando a gente trabalha com divulgação. Agora existe o tipo de marketing que não funciona. Eu duvido muito que o Lund chegou em algum momento no médico e falou assim, me indica aí. Exatamente. É verdade. Não é essa a pegada. Você tem um produto estruturado, você entende qual é o público que você quer atender, e esse próprio público, por ter um atendimento diferenciado, e o atendimento, vamos falar de entrega, acolhimento, resultado, Com certeza. e esse próprio público se torna a sua zona de influência. Então, a partir daí, a gente precisa explorar. Então, tanto para o negócio como para o professor, ele precisa entender quem ele quer ser na internet. A internet é um ótimo recurso, mas não é uma coisa ou outra. Sim. É uma coisa Sim. e outra. Exatamente. Não adianta o tempo todo estar ali exposto na internet, quando vai para o dia a dia de trabalho, essa entrega é diferente. Com certeza. Mostra, olha como é legal, olha como a gente faz. E lá no dia a dia não é. São fórmulas, né? O pessoal acha que existe uma fórmula por trás. E nada mais é do que características, eu diria até diferente, né? Até porque senão, o que a gente percebe? Acho que um dos dois vão concordar comigo. Inteligência artificial veio para ficar e vai tomar cada vez mais força e potência. Se você não tiver as suas características como profissional, o lado humano inclusive, e o seu feeling, né? Você vai também você vai ficar de lado, você vai sair de cena, você vai ser substituído por uma máquina. Né? Então acho que assim, antes de tentar buscar fórmulas prontas, seja autêntico, né? Perceba ali aonde você está inserido, que a galera às vezes não sabe nem qual é o próprio público, não sabe o que quer, ou tem preconceitos. Né? Aqui é bodybuilder. Porque eu não trabalho com esse, ou até nem, de alguma forma, procura pensar fora da caixinha. Né? Porque assim, eu garanto que nem todo mundo tá buscando só estética, só performance, só saúde. Isso é muito relacionado também. Eu tenho um case interessante que é o seguinte, a gente foi implementar inteligência artificial em venda de planos de academia, ponto, simples. Já existia um time de vendas online, onde as pessoas atendiam pelo WhatsApp.
A partir do momento que a gente incluiu a tecnologia, o que a gente percebeu? Quem estava do outro lado não percebeu quem era humano atendendo e quem era o robô. Ou seja, o robô aumentou 300% a mais o número de vendas, porque escala, ele conseguiu humanizar o atendimento muito mais que a outra pessoa. E um fato curioso é que em um dado momento as pessoas falavam assim, quero falar com o atendente. E no momento que ela falava isso, o robô continuava. Oi, aqui é o Jonathan, vamos falar não sei o que. E as pessoas continuavam. E funcionou muito bem. Ou seja, a humanização com a tecnologia precisa estar muito próximo. Com certeza. E isso é importante, até trazendo pro lado do Rafa aqui também, né, Rafa? Porque você, quando começou a atender ali as celebridades, a Débora Seco também, tinha essa parte de talvez elas não querer ser expostas por você. Né? Você teve esse problema também de, às vezes, se você fosse um cara que queria aproveitar, pessoal, aqui, ó, tô aqui, eu dando uma aula aqui agora para a Débora, e eu acredito que elas também não querem essa exposição, assim, né? Então, é exatamente esse ponto, eu acho que eu acabei me enrolando. Naquele momento, isso era ruim. Hoje não é tão ruim. Hoje em dia, as pessoas querem mostrar um pouco da sua rotina, exercício é considerado saúde, então é legal você mostrar algumas coisas. Então assim, hoje em dia é um pouquinho diferente, hoje em dia até muitas pessoas vivem disso, vivem de mostrar a sua rotina. Mas naquela época não era. Então naquela época, exatamente, eu acabei ganhando muito mercado, porque além de mim, tem outros profissionais que trabalham com artistas, mas a maior parte deles explora muito a imagem do artista, da celebridade. Pra se autopromover. Pra se autopromover, e eu não. Eu tinha essa característica de, cara, beleza, eu dou aula pra você, meu trabalho é sério, você paga pra mim e tá tudo certo. E cada um faz o que tem que fazer. Então assim, não tinha uma troca, não era assim, eu te dou aula e você me dá a sua imagem. Não, tudo era pago, tá tudo certo, era uma interação financeira. Eu tinha que entregar resultado, mas, cara, não tinha que cobrar nada de imagem. Então era completamente diferente. Isso me fez crescer muito durante algum tempo. Só que até um ponto interessante é que num dado momento, quando houve essa mudança, onde, cara, agora as pessoas querem se expor mais, foi um momento em que eu fiquei para trás. Porque eu ainda continuava com a mentalidade de eu não quero expor meu cliente. Entendi. Só que o cliente já não se incomodava mais tanto. Então, essa transição para mim foi muito difícil. Mas já precisava. Porque aquilo que me fez crescer e me desenvolver já não era mais um grande diferencial. E até puxando um outro ponto, né? Assim, é óbvio que é muito legal dar aula para artista, mas, de novo, quando a Débora Seco falou meu nome no Faustão em 2010, cara, esquece, no dia seguinte, explodiu. Explodiu. Hoje em dia, cara, não move praticamente nenhuma palha. Não que ela não seja importante, ela né? Ela tem uma influência muito grande sobre muitas pessoas. Só que hoje em dia as pessoas são mais influenciadas pelos 6 nichos. Então quem influencia mais no fitness é quem é do fitness. Verdade. Então não adianta eu dar aula, dar aula pra Juliana. Juliana tem um corpo lindo. Ela me posta lá, Tata Werneck, me posta. Mas o movimento, muito provavelmente, é bem menor do que alguém que dá aula para uma influenciadora do mundo fitness, entendeu? Que vive às vezes disso. Então, o negócio mudou bastante daquela época para hoje. Então, hoje em dia, para mim, é muito claro que dar aula para elas é muito legal, mas o meu retorno do ponto de vista de imagem é muito menor do que era antigamente, a não ser que eu tivesse com alguma pessoa que é exclusivamente do mundo fitness e que influencia muito pessoas através do fitness. Então, mudou bastante coisa, né? Eu tô na área já há 20 anos, então eu vi bastante coisa mudar. A Noara tem essa carinha de jovem, né? Muito novinha. Mas ela também pode dar o seu depoimento. Mas um fato que eu noto muito hoje no Relunge é que os próprios artistas postam e ele reposta os artistas. Prefiro fazer assim, Então, aí volta, isso mas volta. volta. Importante até isso, né? Porque aquelas características que você preza. A pessoa marcou você e você educadamente a repostou. Você não se promoveu em cima. Não, com certeza. Você só botou ali como um paralelo. Realmente, estou ali e tal. Mas olha que legal, possivelmente ele não tenha falado. Tata, posta aí. Possivelmente não. Não vou fazer isso aqui pra gente gravar, né? Vou fazer isso aqui. Quer dizer, vem aí e tal. Não, é um negócio que acontece de uma forma orgânica. Que as pessoas enxergam que ali tem alguma coisa realmente diferente. Porque sabe que talvez se esses artistas estiverem em qualquer outro lugar falando, olha gente, tô aqui na academia tal, é publi. Então já tem um peso diferente também. A publi hoje eu vejo também cada vez mais, assim, diminuindo a potência
quando se trata de pessoas fora do segmento, fora do nicho, enfim, acho que é um caminho bem legal. Tem que saber fazer publi, né? Assim, tem uma galera hoje em dia que sabe fazer muito bem, coloca a publi no meio de um negócio muito bom, muito engraçado, muito divertido. Eu acompanho um cara que ele é influenciador de bebês, e aí ele faz o review do bebê dele, né, da filha dele, um bebê, óbvio que agora eu vejo agora é tudo bebê, né? Ele tem 7 meses, meu filho já é só bebê. E aí, cara, esse cara eu acho ele brilhante, porque ele fala assim, cara, vou fazer o review de 9 meses da minha filha. Aí ele começa a falar do review e agora ele fala de um jeito muito bom, assim, o cara é um ótimo comunicador. E no meio da parada ele fala, porque eu coloquei as roupinhas dela para vender na OLX, a OLX você pode fazer o seu canal e vender as suas roupas. Você fala, de onde veio o Instagram? E continua com o conteúdo, e aí Isso, hoje em dia, pra mim, é a melhor forma de publi. Sem dúvida. Uma nova maneira também. As marcas estão preparadas pra isso. É muito comum a marca falar, não, eu quero que você faça uma publi, vai ser assim, tá aqui o seu texto. Cara, isso é engajamento zero, isso promove zero. As melhores publis são aquelas em que pessoas boas, né, de roteiro e tal, pegam aquilo e falam, cara, como é que a gente pode transformar isso aqui num negócio que seja bom? Você pega ali no momento certo, ali fala aquilo ali, voltou normal, fluidez. Às vezes o fato só de você estar usando algo, estrategicamente usando algo, né? Falar talvez do que aquilo te promove. Né? Nossa, camisa, né, super solta ali no corpo. Às vezes é uma publicidade. Tudo hoje em dia, na verdade, não deixa de ser também publicidade agregada também, né? Acho que para ambos os lados é interessante. Exatamente. E pode continuar, Mara. Não, e agora a gente tem uma possibilidade que a gente nunca teve. E verdade. A gente vê, né, dois viés. Quem sabe usar a tecnologia a favor, rede social, mas não tem um único jeito de utilizar. Claro. Tem um jeito mais off, low profile, onde imputa ali nessa parte de publicidade, de né, mostrar para os outros. Tem essa parte de mostrar dia a dia, rotina. Agora, que o Lund trouxe é muito mais fácil você aprender o nicho, trabalhar com o nicho, do que talvez falar com pessoas a nível global. Então, esse é um aprendizado que eu ainda acredito que o nosso mercado ainda está em aprendizagem. Ainda não chegamos no ápice, e eu acredito que quem já pega essa onda a partir de já, hoje, muda o paradigma e consegue atingir públicos que talvez nem imaginavam. Até interessante puxar, né, a sua deixa aí. O que você acha que são os erros mais comuns, então, que o pessoal tem cometido agora, tentando o sucesso a qualquer preço, vamos dizer assim, entendeu? Porque as redes sociais hoje em dia tá cheio de fake, ou tá cheio de pessoas se inventando coisas ou copiando coisas. O que você acha que seria a sacada que o pessoal precisa saber para poder pelo menos ter uma base? Principal erro, fazer o que for preciso acima de tudo. Agora, porque é legal sair sem camisa, eu vou sair sem camisa. Mas se não conecta com você, não tem verdade ali no caminho, não vai funcionar. Então, a primeira coisa é fazer as coisas de acordo com aquilo que você acredita, daquilo que você é. Eu vejo muitas pessoas criando personagens e quando isso tá claro, funciona. Mas quando não tá claro, não funciona. É muito legal acordar cedo de manhã, tomar banho gelado e tal. O Lund é capaz de fazer. Eu jamais faria um negócio desse. Aí você tem que decidir. Você quer vender para o Lund ou quer vender para nós? Com certeza. Então, é desenhar isso de uma forma estratégica. Outro ponto, consistência. Vejo muita gente ainda no mercado. Começa e não tem consistência. Não muda, não se coloca, não estuda, porque rede social, na verdade, é estudar. Hoje a gente vê um público bastante jovem que não é só sobre falar na internet, mas eles estão aprendendo a editar vídeo, eles estão aprendendo gatilhos mentais, eles estão aprendendo a atrair a atenção do público. Então, a gente está vindo com novas habilidades de um público novo chegando, então não é só vou aparecer, é como, qual conteúdo, com quem eu quero falar, como eu quero ser reconhecida. Quem é o meu personagem ali que tem a ver com aquilo que eu sou? E o canal certo também. Tá no TikTok? Tô. Tá. Eu tava super resistente com o TikTok, essas coisas todas, não era o perfil. Legal, só Instagram. Posso fazer só uma adendo aí? Por favor. Eu, enfim, não sou tão dessa questão de rede social, embora muita gente já não me considere essa pessoa, mas eu sou muito aberto ao novo, eu adoro tecnologia, adoro. Então, toda vez que surge uma rede nova, seja ela qual for, eu entro e corro para pegar o meu arroba. Então, assim que surgiu o TikTok, eu já, Rafa Lund. Assim que surgiu a Kawaii, Rafa Lund. Assim que surgiu qualquer outra, Rafa Lund. Sei lá se eu vou estar lá, mas eu já pego logo. Então, essa é a minha primeira parada. Eu não sei se o negócio vai andar, mas o TikTok é uma rede de vídeo.
Instagram tá cheio de vídeo. Eu simplesmente pego o vídeo que eu publico no Instagram e coloco no TikTok também. Eu não faço nenhum super conteúdo pro TikTok, mas eu não deixo de usar. Eu sou zero resistente. E isso é legal, explorar canal. Eu tava nessa, putz, não vou... Assim, eu sempre pego o arroba, mas eu vou deixando. E aí eu fiz essa estratégia. Falei, vamos testar para validar canal. Peguei mesmo vídeo de Instagram, de Reels, coloquei no TikTok, coloquei YouTube também. Shorts, né? Nos Shorts. E aí foi impressionante, assim, um vídeo que... Exatamente o mesmo vídeo que foi pro TikTok, ele alcançou, assim... milhares de acessos a mais que no Instagram. Você acha que cada rede social tem uma linguagem própria? Tem. Com certeza. Eu nem deixei ela responder, já gritei logo. Tem. Com certeza. Cada uma é de um jeito diferente. Você vê, Facebook não funciona. Depende com quem você está falando. Então, ela se comporta de acordo com o público que está nela e que quer viver essa rede social. Então, você vê lá, minha mãe comprando, mas esse suplemento é bom mesmo? Mãe, onde você está vendo suplemento? No Face. Opa, então a gente está falando de um público 60 a mais que está me perguntando sobre suplemento porque está no Facebook, mas e TikTok. E aí, o que a gente tem que ficar esperto é qual é a próxima onda. Verdade. O que está por vir a partir de agora? Não, agora a gente vai colocar vídeos curtos e rápidos. Legal, é isso que está engajando. Aí todo mundo vai e faz vídeo curto e rápido. Só que aí chega, sei lá, Nossa Senhora do podcast e fala assim, nem a pau, a gente vai fazer agora conversas de 3 horas e a galera vai ficar engajada. É verdade. Então, não tem bala de prata, validação de canal, consistência e público. Essa parada é muito maneira, assim, né? Uma das coisas que eu acredito é qual é a identidade do comunicador. Então, na minha rede social, eu não sou um cara super engraçado. Inclusive, a maior parte das pessoas acham que eu sou sério. Não que eu queira exatamente passar isso, mas, cara, eu uso a rede social de forma profissional. Eu quero que as pessoas me reconheçam por ser um cara altamente estudioso, dedicado, que entrega resultado do meu cliente através de um treino que é muito baseado em evidência. É isso que eu quero passar. Então, já que é para falar de passo, a primeira coisa que eu penso é, beleza, quem é você? Qual é a sua forma de comunicar? Isso é importante. Porque eu tenho profissionais que eu ajudo, né, mentoro e tal, que às vezes eles falam assim, Rafa, mas eu não sou engraçado, eu não sou XYZ. Eu falo, cara, tudo bem. É óbvio que a gracinha, ela vai alcançar muito mais pessoas, mas você não precisa fazer isso. Faz do teu jeito, faz do teu jeito que você acredita. Por quê? Cara, rede social é legal? É legal. Mas não é o meu principal canal de aquisição. Meu principal canal de aquisição são as indicações e recomendações da nossa rede de relacionamento, beleza? Só que todo mundo entra na rede social para ver quem é o Rafa, para ver quem é esse profissional que foi indicado. Pô, você recebeu indicação de 3 personagens, aí você entra na rede. Um deles tá sempre com bebida, zoeira, festa. O outro, cara, um cara altamente técnico, profissional, que posta estudos e resultados dos seus clientes. E o outro não posta nada, tem a rede bloqueada. Quem você vai contratar? Perfil privado, né? Entendeu? Mas esse cliente não veio da rede social. Ele só usou a rede social como, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver se eu vou na cara. Acaba sendo também a extensão ali do profissional que você está se apresentando. Você se apresenta para mim como profissional, eu vou na rede social para descobrir quem você é de verdade. Basicamente, sim. Exatamente. Só que, obviamente, você não pode ser completamente diferente da rede social que é na vida real, né? Não dá para desconectar completamente a mesma pessoa, Mas na rede social você tem a oportunidade de mostrar parte da sua vida, não tudo. Continua sendo você, mas eu vou mostrar só o que eu quero. Exemplo, durante muito tempo eu fui conhecido, o nego me sacaneava que eu era... Como é que era o nome daquela novela que tinha um índio que só andava sem camisa? Eu sou antigo, né, gente? Sou antigo. Depois do Aí tinha um índio lá que só andava sem camisa, tinha uns caras que só andavam sem camisa, e o nego me chamava desse nome. Nessa época, era a mesma época, essa era a parte legal. Você parecia com ele? Não parecia nada com ele, só que eu só andava sem camisa. Entendi. Parecia ser uma camisa enrolada na boca. Não, Rio de Janeiro, tal. Só que na rede social, nessa mesma época, eu queria começar a me conectar mais com profissionais do que com o público final. E naquele momento, ser um profissional sem... Hoje em dia não, hoje em dia é mais tranquilo. Mas naquela época, ser um profissional sem camisa pra mim era ruim. Por quê? Eu era um personal de artistas, considerado... Quase todos os personagens de artista são o quê? Meio fanfarrão, não são caras altamente técnicos e tal, e eu precisava mudar essa imagem. Então, se eu ficasse publicando vídeos sem camisa, eu não ia conectar com o que eu queria. Então, o que eu precisava mostrar? Um cara sério e estudioso. Durante 2 anos, eu não postei nenhuma foto sem camisa, nenhuma foto com artista.
2 anos. Você queria Pra poder mudar quebrar a um forma estereótipo, como as pessoas me viam. Eu só postava estudo científico, engajamento baixíssimo, tudo muito ruim, mas não importa. Por quê? O meu objetivo era as pessoas precisam me ver dessa forma. Eu tenho que ser esse cara. E aí sim, foi isso que foi a virada de chave para as pessoas começarem a falar assim, cara, esse cara é um personal. Ou, esse cara não é o personal de artista, esse cara é um personal bom pra caralho, desculpa a palavra, Imagina. que atende artista. Essa foi a transição que eu precisava fazer para estar no palco hoje do ENAF. Se eu não fizesse essa transição, eu não estaria aqui no palco falando sobre treinamento. Eu estaria no palco falando sobre treino de artista, falando sobre qualquer outro negócio. E não era o que eu queria. Alcançar os artistas. Entendeu? A diferença é assim. Sabe o que eu acho genial disso aí? É o seguinte, as pessoas se constroem e se desconstroem em prol do objetivo. A gente conversou no passado com o Caion, e o Caion assistia esse dia pra trás um vídeo dele com uma calça de cachorrinho. Ele ensinava a contrair o focinho do cachorrinho pra poder ensinar a mulher Lá deu um BO lá em casa como contrair o glúteo. Por quê? Porque a linguagem que ele queria conversar com aquela pessoa que talvez não entendia por trás, né, de nomenclatura, né, não entendia sobre artigo científico, não sabia conversar a nossa língua. Ele conversa especificamente com aquele público. E da mesma forma, o que você está trazendo é exatamente o contrário. Pessoas que já são estereotipadas por determinado segmento, que você precisa se, às vezes, desconstruir em prol de um objetivo maior. Isso é marketing, isso é publicidade também. Porque o Rafa poderia muito bem, na hora que é marketing aqui, né, vendas também, podia fazer uns anúncios lá, falar assim, você aí quer ser minha aluna também? Eu sou personal da Débora Seco, das outras lá, né? Arrasta pra cima e seja minha aluna também. Então você fez ao contrário, é o que o Fábio falou. Né? Você quis mostrar outra imagem sua para o público. Já, inclusive, puxando essa deixa, vamos falar um pouco da sua palestra também no ENAF hoje. Boa, eu palestrei ontem, né, sobre como a gente usa a avaliação para fazer venda. Você ia gostar dessa. E é legal, acho que você poderia dar muitos toques positivos ali, como um processo de venda. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre treino feminino. E eu vou estar no meio, né, de 5 pessoas. Eu sou o penúltimo, e depois vem uma influenciadora, né, a Vivi. Falar sobre motivação, treino e tal. Mas antes de mim tem o Krause falando sobre treino de glúteo, tem o Garon falando sobre não sei o que, tem o Trindade falando sobre não sei o que, e aí venho eu falando sobre treino feminino. E aí a minha palestra é exatamente para falar o seguinte. Cara, é muito bom ouvir isso. A gente que é profissional de educação física adora ouvir sobre técnicas avançadas, sobre pegar o feixe muscular. Só que 90% do público que contrata serviço de personal consultoria não é atleta. Não é o cara que precisa do feixe. Sim. Então o que eu quero trazer é, cara... Inclusive, até puxando, é a maior fatia do bolo, não tá no Grande, maior. Com certeza. Pois é, eu adoro que esteja todo mundo querendo pegar a gente do palco, sobra mais pra mim. E aí, a minha palestra de hoje vai ser, cara, como é que você prescreve para esse público? Que é um público que muitas vezes não gosta de treinar, mas precisa. Que é um público que precisa ter adesão ao treinamento, mas tem muita dificuldade por rotina, por família, por estresse, por trabalho. Então, a minha palestra vai ser um pouco para mostrar isso e principalmente para mostrar as diferenças entre treinos de homens e treinos de mulheres. É comum as pessoas acharem que é igual. Sim, intensidade, volume, os princípios de treinamento permanecem os mesmos. Só que mulheres têm características psicológicas, físicas e fisiológicas que exigem um design de programa totalmente diferente. Não dá para querer prescrever igual a mesma coisa. Só que a literatura científica, ao longo dos anos, ela só começou a publicar estudos mais recentemente. Durante muito tempo, eu não tinha estudos falando que o tempo de recuperação de uma mulher é menor do que o de homem. Verdade. Esse até foi um estudo relativamente antigo, 2012. Mas a gente tinha poucos estudos mostrando que mulheres têm uma recuperação de uma sessão para outra muito mais rápida do que um homem. Então a mulher, ela consegue aumentar a frequência de treinamento para o mesmo volume de treino. Então são várias variáveis importantes, fora que mulheres têm ciclo menstrual, mulheres têm menopausa, agora. mulheres como A mulher, nesse aspecto, é superior. É diferente, né? Lida com a dor com muito mais leveza do que o homem. Ela tá ali, ó, primeiro, fatores psicológicos também que envolvem uma TPM. E ela tá ali treinando, normal, a vida segue, cuidando de filho e tal. Então, poxa, né? Realmente. Então são muitas coisas que a gente precisa considerar na hora que a gente vai prescrever para mulher. E é isso que eu quero trazer. Porque para um atleta, cara, tem que treinar, tem que treinar. Para uma mulher, cara, tô no meu período menstrual, eu tenho um fluxo muito grande, não vou conseguir treinar hoje. Cara, vem, a gente vai fazer o que der, a gente não precisa fazer exercício X ou Y que te incomoda. Não vou. Tudo bem, perdi aquele treino, tá tudo certo, porque ela não vai conseguir. Tem mulheres que, meu irmão, você nem sabe qual é o momento do ciclo em que ela tá, porque não influencia em nada. Tem mulheres que fazem uso de contraceptivo oral, que muda completamente essa relação. Então,
cada uma delas eu preciso entender o que essas repercussões da vida vão causar. Tem mulheres que passam pela menopausa e às vezes não tem muitas coisas que impactam no treino. Tem mulheres que têm muita dificuldade. Verdade. Então, essa vai ser a minha palestra, vai ser mostrar que mulheres normais, né, a gente precisa ter um cuidado e um olhar individual. Não só para mulheres, para homem também, tá? Mas assim, eu vou trazer como eu faço isso para mulheres, que é o meu público principal. 80% das pessoas que eu atendo são mulheres. Sensacional, sensacional. E, Noara, vamos falar um pouquinho também da sua palestra? Você que é mulher, Noara? Você treina, Noara? Eu garanto. Ah, Dani. Pelo menos 5 vezes por semana eu estou em uma academia, eu te garanto. Sim, ó, pode olhar. Você chega a estentar com uma parede. Aí eu fico procurando alguém para conversar, sabe? Que para conversar. E faz sentido. O treino para mim não é performance. O treino para mim é Psicológico. um momento de relax. Eu acho que conecta Isso é muito. importante. E já puxando da palestra, o que eu vou fazer é ajudar as academias a embalarem isso, para mostrar para o público que isso existe, que é possível e como que a gente coloca isso para o público entender. Porque é muito comum, vai uma mulher, vai um homem, vai um alto, um baixo, um velho, um gordo, todo tipo de Comunicação, gente. às vezes, é muito errado. Nessa comunicação. E o que eu vou dizer, o tema da minha palestra são os pilares do atendimento de alto padrão. Porque muitas vezes a gente acha que para oferecer alto padrão é caro, é inacessível e é para poucos. E o meu objetivo é traduzir isso no convencional para a gente sair da média baixa e ir para a média alta. O que é média baixa? Espaço, estrutura física, preparação profissional, que tipo de conversa o seu professor tem com os alunos, será que é nesse nível ou será que é? Não, hoje 3 de 15, fica lá 15 minutinhos na esteira e vai dar tudo certo. Como que a gente coloca cada bloquinho no seu lugar para, apesar que talvez quem acompanhe não tenha ou não trabalhe em uma mega academia super cara com ticket alto, mas nas pequenas coisas a gente cria experiências únicas. Posso contar uma coisa rapidinho que aconteceu? Eu fiz um curso, uma imersão em liderança, foi um curso de 2 anos. No primeiro dia desse curso, o facilitador ele perguntou: qual que é a sua comida favorita? Aí você vai, putz, preenche lá, comida favorita. Você nem lembra, isso desaparece. Na formatura, o que aconteceu? Ele entregou a comida favorita de cada um. Olha só. Qual é a experiência memorável que a gente consegue entregar dentro de um treino desse? Será que é a pessoa sair bem? Ela sair, putz, ele entendeu que hoje o meu melhor é esse aqui, não é o melhor que foi a semana passada. E ele me reconheceu, putz, esse é meu momento memorável naquele dia. Então, eu quero trazer isso, é trazer o alto padrão para um nível bacana, onde a gente consiga trabalhar assim, a melhor entrega com o menor custo e uma experiência única. Você sabe o que isso é sensacional? Há mais ou menos 1 ano atrás, eu montei um centro de treinamento oficial Hammer. Então, quando você escuta essa palavra, o que ela remete? Atleta, bodybuilding, né? A galera da performance. 80% do meu público é senhorinha do Pilates, entendeu? Ou aquela patricinha ali, entendeu? Uma pessoa que está ali indo só por saúde, 80% do meu público. Eu tenho 2 atletas na minha academia. O resto da galera são pessoas normais que estão dispostas a pagar pela biomecânica, pela eficiência, pelo profissional que está atendendo ela, entendeu? Só pra você ver como que o negócio ele é mesclado. Tanto que eu tenho um Pilates paralelo ali, né, que a gente trabalha reabilitação, trabalha fortalecimento, justamente com esse intuito de mesclar esse universo que está sendo formado. Que hoje o negócio meio que dividiu. Você vê que existem grandes academias, redes, que são voltadas para o público em geral, e existem redes paralelas que são voltadas para performance. Vai acontecer, o mercado vai exigir isso, começar a fazer uma fusão. A galera que está em casa, igual você falou, a galera que está em casa assistindo tudo isso acontecer, comendo a pipoca, que ainda não participa desse rolê, é a galera que talvez fala, não é para mim. Mas e quando você é responsável por fazer essa coligação? Quando você é responsável por talvez transferir esse sentimento de pertencimento para essa pessoa? Passa a se tornar a realidade dela. E nesse momento você faz o quê? Você funde e a pessoa vai começar a consumir aquele produto que é o seu no final das contas. Isso tudo a gente está falando de quê no final das contas? Dinheiro, business, né? Mas isso de uma forma mais valiosa, vamos dizer assim. Já não é mais sobre preço, acaba se tornando valor. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um aspecto que eu acho legal, assim, que com muita frequência eu coloco. As pessoas acham que a academia, para ser uma academia talvez high ticket ou para ser um atendimento de alto padrão, né, nem atendimento, para ser uma academia de alto padrão, vamos colocar assim, que ela precisa ter os aparelhos
mais tops do mercado. Então, se você não tiver a última linha da melhor marca, você não pode competir com os outros. Só que a minha experiência, até com esse público, é que eles não ligam para... Cara, se o aparelho que eu tenho lá é o aparelho X ou o aparelho Y, mas eles ligam para se o café que eu estou servindo é o cafezinho, para se eles têm a toalhinha. O mimo, às vezes, é mais importante do que aquele super aparelho. Então, com frequência, a gente faz investimentos no estúdio, mas sem se preocupar tanto no equipamento. Óbvio que o equipamento é importante, tá? Mas assim, sem se preocupar tanto no equipamento, se preocupar no seguinte, cara, como eu vou conseguir fazer esse espaço ficar mais instagramável? Como eu vou fazer esse espaço ficar mais aconchegante para que eles queiram ficar? Como eu vou fazer para que eles se sintam confortáveis aqui como se eles estivessem se sentindo na casa deles? Então a gente fez o banheiro da Lounge Trainers como se fosse um banheiro de casa. Para ele chegar lá e falar, cara, parece o banheiro da minha casa. A gente colocou na entrada da Lounge, a gente fez pequenos investimentos que talvez sejam um pouco mais altos, mas que dão essa cara. Então, só pra vocês terem uma ideia, na nossa porta a gente tem uma cadeira assinada, Sérgio Rodrigues, é uma cadeira cara, tal, beleza, mas é uma que tá lá porque quando ele entra, ele dá de cara com a Sérgio Rodrigues e fala, interessante. É da realidade dele. Aí ele vai beber café, o primeiro café que ele bebe é um café numa Tânia Bulhões. Porra, legal. Depois, esse cara nem quer mais Tânia Bulhões. Ele fala, não, isso aí vai quebrar, me dá a xícara normal mesmo. Dá o café lá de dentro. Já nem quer mais. Mas assim, esses mimos são muitas vezes mais importantes do que eu ter a academia toda completa com os equipamentos top. Então isso é o que faz a gente conseguir entregar, né, algo melhor para aquele cliente sem precisar de um investimento externo. Porque se eu tivesse que ter todos os equipamentos top de última linha, eu não tenho dinheiro para fazer. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. Essas academias de milhões que vocês estão vendo cada vez aí aparecendo são academias que tiveram um investimento externo, que ninguém nunca sabe como é que eles vão conseguir se pagar, que muitas vezes o objetivo nem é ela se pagar e gerar resultado no final, é por uma outra causa de business e etc e tal. Então, são muitas coisas que estão em jogo. Mas, só para também não deixar de... Você quer falar sobre isso? Fala sobre isso. Depois eu termino. Não, é porque eu vou entrar em outra coisa. Então tá, só colocar isso. Empiricamente, nas academias, a gente tem feito alguns testes. Uma unidade, a gente troca máquina, põe máquina legal. Outra unidade, a gente só faz com que as máquinas estejam absolutamente limpas e com aspecto de novas. O NPS é praticamente igual, seja quem investiu milhões ali, né, centenas de reais, e a outra que simplesmente foi uma manutenção bem feita, o resultado em relação ao cliente muitas vezes é o mesmo, só para corroborar sobre o que você trouxe. A gente lá no estúdio, a gente faz testes, né? Os meus testes são no estúdio, você faz em muito mais academias. Mas eu não sei se você já fez, mas sugiro. A gente tem na nossa agenda que de tempos em tempos a gente precisa fazer alguma mudança. Então, de 6 em 6 meses, a gente tem que fazer alguma mudança. Às vezes é a mudança só de lugar de um aparelho. Às vezes é colocar um negócio novo na parede. Cara, pequenas coisas, as pessoas já... mudou, né? legal. Verdade. Não, é um detalhezinho. Então a gente tem na nossa agenda que já faz uma diferença. de tempos em tempos a gente tem que mudar. Sim. Então você tá lá na sua academia, né? Porra, às vezes o nosso espaço é pequeno, esse é o nosso problema. Mas uma academia grande é mais fácil você fazer isso. Muda a disposição dos aparelhos, se der. Pega o espaço de convivência e coloca de uma outra forma, num outro lugar. Muda o sofá, faz não sei o quê, coloca uma televisão, vira pra cá. Cara, isso já gera, assim, uma mudança pro cliente. É um detalhe. E às vezes as pessoas estão achando que o que vai fazer toda a diferença é comprar o equipamento mais fancy de todos. Não que não seja para comprar equipamento, deixa eu ver. Olha que investir num bom equipamento é importante. Não tô desmerecendo isso, não. Eu só tô tranquilizando que, cara, se você tá começando, às vezes você pode começar com equipamento simples, talvez esse não seja o teu grande diferencial. Eu acho que, na verdade, é a pessoa perceber qual cenário você está inserido. Perceber isso. Enfim, porque no momento em que você adquire um produto, você está no cenário errado, você está contra a maré. Você fez um investimento que talvez foi um investimento errado. É igual você falou, né? Porque o que acontece? Eu percebi isso, inclusive, na prática. Erro meu. Eu percebo que foi um erro meu. Eu comprei os melhores aparelhos que eu tinha na época, gastei muita grana com isso, para, no final das contas, quem está usando não dá a mínima para aquilo. Entendeu? As pessoas que realmente darem um valor naquilo são pessoas que hoje não são meu público e eu nem quero eles lá. Não sei se é bem sincero com relação a isso. Então, assim, é uma sacada muito genial, na verdade, até para quem for aí, ó, você de casa que tá buscando fazer investimento, for comprar aparelhagem. Você sabe qual é o seu ponto? Ou você só tá comprando um aparelho da moda ali? Porque tem esse detalhe também. Tem pessoa que quer ver o aparelho que ele viu na televisão na academia que ele treina. E isso aí, de certa forma, também é um investimento. Sim. A pessoa fala assim, mas a biomecânica, tá, mas é o que o seu público quer consumir? Tenha.
né? Isso é importante, né? E a questão mesmo, igual o Rafa falou, né? Eu também, uma época, andei vendo alguns vídeos, não, põe umas plantas na academia. Eu falei, planta na academia? Não, nada a ver. Coloquei umas plantinhas lá, igual o Rafa falou, nossa, mas aquilo ali não é artificial, não, é verdade, é verdade. Então faz a diferença, né? Pequenos detalhes na área também, né? Patrícia Tótaro, que é uma arquiteta do segmento, Verdade. ela comprova isso aí. Ela fala, realmente, pequenas mudanças mudam muito a percepção do aluno. E tem impacto no NPS, né? O quanto que a pessoa valoriza. Não perde essa linha de raciocínio. O que eu ia trazendo aqui um pouco de estudo, assim, né? Enfim, acabo me comunicando muito com profissionais, né? Personais, e às vezes com pessoas que estão querendo abrir seus próprios estudos. Trabalho menos com grandes redes de academia, esse não é o meu foco, mas o que eu vejo hoje no mercado, beleza? Eu vejo alguns grupos de coisas que se complementam. Primeira, que eu acho que tá na cara de todo mundo, são as academias low cost que estão se multiplicando. Eu acho isso maravilhoso, porque isso democratiza o exercício. Eu acho isso ótimo, eu não acho isso ruim, até porque quanto mais academias low cost tiver, menos lotadas elas vão, o que também é muito bom para todo mundo. Mas esse é um grupo de pessoas que você vê que abre muita e continuam todas lotadas. Verdade. Eu nem sabia que tanta gente estava treinando. Acho que a gente precisa de novas pesquisas para entender o comportamento do usuário. Mas beleza, esse é um grupo. O segundo grupo são academias que estão abrindo agora, que são academias milionárias. Academias que o nego está investindo mais de 20 milhões, 30 milhões por uma academia para um público high society. A gente vê, obviamente, isso acontecer mais em São Paulo. Mas isso tem acontecido com muita frequência e a gente não tem tempo histórico para dizer se isso se paga ou não e tal, como é que isso vai ser. Mas tem uma galera que está buscando isso, né? Uhum. A segunda coisa são academias grandes, nichadas. Principalmente, as que hoje estão muito em moda, são as de bodybuilding. Né? Então esse é um nicho que está muito forte no mercado. São academias grandes para um público específico nichado. Mas aonde eu quero chegar? No último negócio, que é o que eu me encaixo. São locais pequenos, extremamente nichados para um determinado público, com uma metodologia específica, que entende cada um dos seus clientes e não coloca todo mundo no mesmo pote, conhece o cliente nome a nome, mas ele cobra um valor diferenciado. Então esse é o meu negócio hoje, eu vejo esse negócio crescer no mundo inteiro. Então, por isso que eu digo que acompanhar um pouco do mercado tem esse lado, eu viajo o mundo inteiro para ver o que tem de bom, conhecer novas coisas, mas eu não tenho dúvida, né, que já que esse é o público principal que eu me comunico, personagens que às vezes estão tão cheios que querem abrir os seus estudos e às vezes eles ficam achando que eles têm que abrir como uma academia milionária. Não, você não precisa. Você pode abrir um lugar pequeno que tem aparelhos simples, às vezes até poucos aparelhos para começar e você vai melhorando depois. Só que o que é o grande diferencial desses locais? Metodologia e entender bem quem é o cliente que você vai atender. Isso é o que vai mudar completamente o jogo para se você quiser abrir um espaço. Exatamente. É isso, basicamente é isso, né? Tudo, né? Para fechar então, gente, finalizar o nosso podcast. Você concorda com isso? Eu, total. Inclusive, essa é uma das tendências. Ano passado eu estava na Alemanha entendendo tendência. E vem crescendo muito isso, né? Tendência. Tendência. Assim, um grande movimento tá Com certeza. E mais, as pessoas treinam muitas vezes em lugares maiores, academias, e buscam esses espaços para dias específicos também. Não sei, eu acho que vale também para o investidor, né? Aquela pessoa que está em casa ali buscando, talvez, ou melhorar a área, ou perceber qual é a sua área, porque tem isso também, né? Geralmente o investidor que ele não é igual a gente que é do nosso cenário, a gente trabalha, a gente está dentro da academia e tal. Mas tem investidor que não, ele só quer botar a grana ali e ver ela fluir em números. Então acho que cabe a percepção também de ter profissionais, né? Igual a Noara mesmo, profissionais que estejam ali cuidando disso para vocês. Porque se você não tem essa visão, você vai ficar refém de publicidade, você vai ficar refém, igual a gente falou, publicidades embutidas, né? Que é o que está acontecendo, a gente percebe, né? Falando de grandes academias, a gente sabe que a publicidade embutida é inevitável. A tendência é isso. Tendência é isso. Eu sei que vocês já querem fechar. Não pode, não. Mas eu fiz uma reportagem recente para o Globo Repórter Fantástica, não me lembro qual foi. Foi um programa grande desses da Globo. E a minha imagem, ela apareceu relativamente pequena, não dava muito para ver onde eu estava quando eu apareci. Só que quando eles estiveram lá no estúdio, eles fizeram meio que um geralzão, tentando não pegar a nossa marca, mas todo mundo conhece. Entendi. Então, beleza, quando me viram tudo bem, mas antes de me virem, já tinha gente falando assim, aonde tá? Então a gente tem coisas autorais nossas que todo mundo já conhece e já reconhece. Isso é importante. Muita gente chegou lá porque a gente produz um trabalho, a gente é extremamente lixado, né? Eu queria uma
alguém falando sobre isso e tal, e, cara, só de passar pela nossa academia as pessoas já reconhecem. Isso, o que me gerou? Era uma publicidade gratuita. É valor agregado, nada mais. Valor agregado. Com certeza. Você tava, igual você falou, no início você começou falando por sorte, não é sorte, cara. É exatamente essa percepção, né? Fazer o trabalho. Profissional que você acaba se tornando por ter essa... É o feeling mesmo. Você vê a necessidade ali, você encaixa, é competência, óbvio. Entendeu? No final das contas, você está exatamente onde você deveria estar. Né? Naquele público inserido, naquela comunidade inserida, porque tudo hoje em dia conversa em prol de uma comunidade. São pequenas comunidades, as academias se tornaram pequenas comunidades, que é onde as pessoas às vezes não querem um novo, eles querem estar entre eles ali. Se você percebe que é isso, você sabe cuidar dessa comunidade, você sabe a hora de falar não, talvez, para um cliente, ou talvez falar não para uma tendência, porque o seu público não está aberto a isso. Então é muito importante a gente falar disso. Verdade. Vamos lá, gente. Para finalizar, então, estamos com um quadro aqui, ó. Papo reto. É o papo reto, hein? São 34 perguntas e eu vou perguntar, né? E vocês vão responder rápido. Mas vocês mesmos vão escolher o número. Vai lá, Noara. Vamos começar com você. De 1 a 34. 3. Número 3. Qual o maior desafio que você já superou? Desafio que eu superei... entender o mundo corporativo. São tantos desafios, são tantas coisas diferentes, são tantas variáveis, mas no fim, a hora que você entende que no final é tudo sobre pessoas e gestão dos sentimentos, com certeza. O mundo corporativo ele apoia isso. Top demais. Fala, Rafa, um número. 10. 10. Qual hábito mudou sua vida para melhor? Vestir uma camisa. É verdade. Parar de andar sem camisa. Qual hábito mudou minha vida para melhor? Cara, eu não sei, eu não mudei esse hábito, beleza? Mas esse é um hábito que eu tenho. Você acha que realmente faz E sentido? que pra mim é game changer. Eu acordo antes de qualquer outra pessoa. Eu acordo todos os dias, há mais de 20 anos, entre 4h30 e 5 horas da manhã. E aí eu aproveito esse momento onde ninguém tá trabalhando, ninguém tá me mandando mensagem, a resolver o máximo de coisas possível. Isso é importante, né? E eu faço isso, assim, feliz demais. Porque E assim, fala, eu já começo o dia resolvendo... é muito matinal, né? Não é o professor de educação física, né? A gente que é do front mesmo, que tá ali, é muito matinal, não tem como, né? Só que no meu caso, essa talvez, enfim. Hoje em dia eu não dou aula cedo, né? Hoje em dia eu começo a dar aula 8 ou 9 horas. Então eu consigo ter, você imagina, eu tenho quase 4 horas. Pra você mesmo. É muito tempo, meu irmão. Quase ninguém enche o saco, entendeu? Esse é um grande game changer pra mim. Isso faz eu conseguir produzir muito, mesmo num dia difícil, cara, porque eu acordo antes de todo mundo. Isso é importante. Fala, Lara, mais um número. 30. 30. 30 é o seguinte. Ó, esse aqui é legal, Noara. O mercado fitness está mais interessado em vender ou realmente educar? O que você acha? Eu acredito que o interesse acaba sendo a venda final, o quanto que a gente consegue trazer, mas no fundo, o meio eu acredito profundamente que é a educação. Não, os dois, um conecta com o outro, fazendo bem feito, né? Fazendo bem feito, você consegue. Vender, gente, no final a gente pode vender qualquer coisa. Agora, quando isso se mantém ao longo do tempo, vai depender daquilo que você entrega. Com certeza. O feedback da venda propriamente, né? Porque as pessoas vão falar do seu produto. Você vai vender só uma vez? Você vai ter que ser uma pessoa que fica sempre mesclando entre áreas pra você só falar de uma vez. Foi assim que a gente começou a conversa. Não adianta você fazer o marketing mais maravilhoso do universo, vender pra caramba e no final o produto é ruim. Entregar, né? Fala, Rafa, mais um número. 20. 20. O que é mais importante? Inteligência ou simpatia? Essa foi funda, cara. Inteligência ou simpatia? Inteligente, mas não tem nenhum outro atributo aí que pode vir junto? Não. Ou é um ou outro. Depende de onde você tá, Uhum. né? Depende do que você faz. Com certeza. Exemplo, se eu for contratar uma recepcionista, eu vou preferir que ela seja simpática. Ela seja tão inteligente. Ela não precisa ser super inteligente para exercer aquela função, beleza? Então eu acho que tudo depende do contexto. Com certeza. Essa é a minha resposta. É isso. Se você for então, Eu acho muito louco. Assim, é muito difícil você medir a inteligência, né? Se eu quiser medir a inteligência de um peixe pela capacidade dele de subir árvore, ele nunca vai ser inteligente. Então, assim, eu acho que no fundo, todo mundo
tem alguma coisa que essa pessoa é boa. Só que ou ela não descobriu, ou ela acredita tanto que ela é ruim em tudo, que ela não consegue nem enxergar isso. Verdade. Então eu acho que todo mundo tem algum grau de inteligência em alguma área, sacou? Eu acho que eu sou bom numa coisa, mas eu sou ruim em outra. Eu acho que eu sou inteligente para ler um estudo, entender sobre o estudo. Eu não acho que eu sou inteligente. Eu acho que eu sou estudioso. Porque inteligente é aquele cara que, meu irmão, com um pouquinho, esse cara constrói muita coisa. Com certeza. Eu não sou esse cara, meu irmão. Aí é todo dia após dia, estudando igual um maluco, me desenvolvendo igual um maluco. Se eu quero aprender sobre gestão, eu vou fazer todas as imersões que existem, eu vou ler todos os livros, eu vou recorrer a tudo. Eu não sou um cara que, porra, tem uma saca. Não, eu preciso de muita coisa por trás. Então eu não me considero uma pessoa super inteligente, mas eu me considero muito esforçado. Vai, Nora, a última, vou fechar. Mais um pra Nora, mais um pro Rafa. Fecha. 12. Qual a sua opinião sobre cirurgias plásticas em excesso? Adoro, faço um monte. Inclusive, gente, queria apontar aqui pra vocês que... As perguntas aqui são variadas, entendeu, Nora? Eu sou muito a favor, assim, cada um faz o que quer da vida. Agora, com a minha opinião pessoal, eu acho que você se colocar em situação de risco talvez não seja o melhor caminho, mas depende do seu objetivo, sabe? Eu, por enquanto, não me colocaria, mas não sei se em algum momento vai destravar alguma coisa e eu vou achar isso viável. Entendi, top. Nossa, que sério? Não, foi bom. Essa chegou aqui. Foi um ponto. Foi boa. Eu tô bom, vou outra. Se fosse outro, ia falar, não, eu sou a favor da atividade física, nada de cirurgia. Aquele papinho clichê, velho. Fala, a última pra fechar. 15. Uma dica de um filme, por quê? Caralho, mas Nem assisto filme, né? Dia de treinamento. Pior que dia de treinamento não tem nada a ver com exercício. Filme? Uma dica de filme que te marcou, que faz sentido pra galera que tá em casa também assistir. Tiveram 2 filmes, né? Assim, agora que eu lembrei do nada, sem estar esperando essa pergunta. Mas tiveram 2 filmes que me marcou. Um deles, eu vou falar só o primeiro, não, eu falo o segundo também. Mas um deles que me marcou bastante era de eu não me lembro qual é o nome do filme, mas é um professor em que aquele Ryan, faz o cara da espada, Ryan, não sei das quantas, ele é um professor. E ele é o professor mais amado da escola. E um outro professor fica morrendo de ciúme dele, não entende por que isso acontece e tal. E no final das contas ele tem uma doença terminal, blá 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 blá. Eu esqueci qual é o nome do filme. Mas esse foi um filme que me impactou muito. Porque o cara não deixava transparecer isso e ele era sempre muito alegre, fazia tudo para os alunos e tal. E eu tive algumas pessoas na minha vida que me impactaram muito, né? Positiva e negativamente, mas que construíram a minha imagem. E eu vejo que a gente, querendo ou não, né, o nosso título é professor de educação física. E como professor, o nosso papel é botar pra cima. Exato. E nem sempre eu vejo isso acontecer. Então, quando eu vejo treta, quando eu vejo um criticando o outro, quando eu vejo o nego tentando ser melhor, ego, eu não acho que esse é o papel de um professor. Então, eu acho que o papel de um professor é botar pra cima. Foi boa, hein? Bem que assim, o lado professor faz você, às vezes, pegar o seu personagem de lado. As pessoas que realmente têm essa visão, eles não relacionam as coisas. Você consegue totalmente desconectar. Aqui é minha vida, professor. Verdade. Eu quando eu vou trabalhar, eu visto a minha capa, com certeza. É a minha capa. Não importa como é que tá o dia lá fora. Aqui dentro eu sou o Rafa, o dia tá lindo, é o melhor dia da minha vida e eu vou fazer o seu melhor dia da sua vida também hoje. Cara, não tem jeito. Isso. Fora eu posso estar com vários problemas. É óbvio que a gente conversa com o cliente, tá? Não vou também querer dizer que... Não, os clientes viram amigos e tal, mas assim, cara, meu papel naquele momento, como profissional, é atender da melhor maneira esse cliente que paga pra eu atender ele. Com certeza. Então eu não confundo isso. Mas, porra, legal, gostei. Comentar, né? Isso aí, gente. Então, ó, foi isso, né? Um bate-papo aí top demais, incrível. Muito bacana. Acredito mesmo. que a galera que tá em casa vai gostar bastante. E pra gente finalizar aqui, né, Rafa, deixa aí um pouquinho suas redes sociais, né, o seu curso, alguma coisa que você queria também, pra galera de casa te acompanhar melhor. Boa, então eu sou Rafa Lund, né? Minhas redes sociais todas são Rafa Lund. A gente tem 3 vertentes, né? Uma acadêmica, que é o Lund Academy, uma de prescrever treinos para pessoas, que chama Lund Online, e o nosso estúdio de treinamento lá, Lund Treinos. Acho que isso é o nosso principal, assim, enfim. Se vocês me encontrarem, vocês vão ver tudo lá. Vai ser um prazer. Com certeza. E aí, Noara, deixa o seu também pro pessoal. E, Noara, eu vi que tem bastante curso lá. Gostou? Você Gostou do bate-papo? Delícia de top, né? Bom, né?
Fica mais, não fica? Não. Nosso horário aqui é apertado, se deixar. Muito bom, vamos lá. Sonora Poser, todas as redes seguem esse mesmo nome. Eu falo de atendimento, marketing, vendas, liderança e dia a dia também em rotina, que eu acredito que muita gente às vezes se inspira por algo que a gente faz e muda o jogo. Isso aí, gente. No mais, obrigado, Rafa, obrigado pela presença de vocês aqui. Foi sensacional. E ano que vem, vocês.